Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Dr. Jean Freire, do PT, presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia. Vamos falar sobre o processo de revisão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023, que se iniciou essa semana com consultas públicas e reuniões remotas com participações de representantes da sociedade. Acompanhe! Deputado Dr. Jean Freire, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Visão Parlamentar. Marco, o prazer é todo meu estar nesse programa que cumpre um papel fundamental, de levar aos mineiros as informações necessárias. Hoje estaremos discutindo um tema importantíssimo, que é o PPAG, e eu quero aqui deixar um grande abraço a você e todos aos mineiros e mineiras. Obrigado, deputado. Deputado Dr. Jean, a Assembleia já deu início à revisão participativa do PPAG 2020-2023, que compreende as ações governamentais nesse período de 4 anos. Qual a importância prática dessa peça orçamentária no direcionamento de políticas públicas em Minas Gerais com impactos diretos para a população? Marco, primeiro, assim, eu tenho uma felicidade imensa, um prazer imenso de estar na presidência da Comissão de Participação Popular. Só o nome dela já mostra a importância dela. E Minas Gerais é pioneira nesse processo de discussão do PPAG. Há anos, quando ainda vereador, aqui na cidade onde estou hoje, no Vale de Jequitinhonha, em Itaubim, eu participava dos processos de PPAG, que saía da Assembleia e vinha no interior discutir com as pessoas, ouvir as pessoas. Principalmente em momento de crise, ouvir as pessoas é algo muito salutar, muito nobre, e ajuda em todo o processo de administração. Então, a importância maior que eu vejo é as pessoas de todo o estado de Minas Gerais, principalmente das regiões onde mais precisam, ver ideias delas sendo implementadas, ver elas se sentem participando de uma certa forma de um governo, elas se sentem inseridas numa política pública. Então, a gente acaba aprendendo muito. Eu tenho certeza que todos os parlamentares, ao participarem desse processo, é verdade que esse ano, nesse novo formato que nós vamos discutir aí, está mais complicado, a gente está, de uma certa maneira, não estamos próximos das pessoas, mas não deixamos de estar juntos nessa discussão. Então, para mim, essa é a maior importância, dialogar as dificuldades, as coisas boas e as ruins que nós enfrentamos junto ao povo. E o povo vê a mão dele, vê o rosto dele em determinadas políticas públicas. Deputado, como explicar para quem nos assiste a diferença entre o orçamento anual, aquele que é votado todo final de ano na Assembleia, e a questão da revisão do PPAG? Só para quem está nos assistindo e às vezes não entende tecnicamente essas peças orçamentárias, para eles entenderem qual é a diferença entre aquele orçamento do ano específico e o PPAG, que estabelece aí as diretrizes mais longas. Como o próprio nome diz, Plano Plurianual de Ação Governamental. Você faz aí uma perspectiva para 4 anos, e todo ano tem uma revisão dessa peça, desse plano. Todo ano a gente vê o que foi feito, o que não foi feito, muda, e tudo isso ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas. Seria possível fazer um plano plurianual de ação governamental sem dialogar, sem ouvir. Como eu disse, Minas Gerais, inclusive, é pioneira nisso. Outros estados hoje já têm essa discussão também, mas quando você dialoga com as pessoas, é mais importante e se torna mais, como eu diria, mais empoderado. O plano se torna mais empoderado. É verdade, Marco, que isso joga para as pessoas uma perspectiva
fantástica. E aqui eu quero aproveitar e fazer algumas críticas. Eu tenho feito desde quando assumi a presidência e quando tive na vice-presidência também com a deputada Marília Campos, chamando a atenção para isso. A gente discute esse plano com as pessoas, um plano plurianual, ou seja, de 4 anos, revisa o plano todo ano, né? E tem sido muito decepcionante o que tem sido efetuado. Isso ao longo da história, mas nós já tivemos momento de 70% do que foi discutido ali junto com as pessoas ter sido implementado, né? O ano passado foi pouquíssimo implementado e esse ano também. E não adianta a gente dizer que é a pandemia. Não adianta a gente colocar a culpa na pandemia, porque, inclusive, nessas ações, tem ações importantes, mesmo o povo sem saber que ia ter uma pandemia, mas tem ações importantes que geram emprego e renda, né, que ajuda na vida das pessoas de comunidades quilombolas, e esse ano também havia uma promessa, ou há uma promessa, né, lá atrás, e a gente tem isso comprovado na Assembleia Legislativa, que o governo iria honrar 100%. Olha, são só 20 milhões do total do orçamento que é dado ao povo esse direito de opinar. E até agora, não se assuste, Marco e quem está nos ouvindo, até agora, somente 0,82%, né, de tudo desse plano que nós discutimos ano passado foi pago, só 0,82%. Então, melhorar a questão da execução orçamentária, né, das emendas do PPAG é uma questão urgente para o Estado, no entendimento do senhor. Urgente, necessária, se não cai no descrédito. Aliás, eu tenho defendido na Assembleia Legislativa e acho que nós temos, os colegas deputados, a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Orçamento, nós temos que discutir o porquê não ser impositivo, né? Porque hoje nós já temos as nossas emendas impositivas, né? Não seria justo também que as emendas populares, essas que eu acho que tinham que ser mais do que todas de maneira impositiva. Nós vamos até as pessoas, nós convidamos as pessoas na Assembleia para nos ouvir, para serem ouvidas, né? E aí elas dão ideias e elas não vêm implementadas, né? Então, eu te dei aqui alguns exemplos, né? Como na cultura, na questão da segurança pública, que a gente vê a felicidade delas ver a mão delas ali, mas tem sido uma negação. O ano passado e esse ano tem sido uma negação. Os piores anos na questão de honrar as emendas populares. O senhor sente, entre outros deputados, um clima aí para se discutir essa questão da impositividade das emendas populares? Essa é uma questão nova, inclusive eu acho que talvez seja de maneira pública a primeira vez que eu estou expressando isso assim, né? Mas eu tenho certeza absoluta que nós não enfrentaremos dificuldades, né? É uma ideia que eu quero levar, eu quero discutir isso com o presidente Agostinho Patruzzi, acho que teremos um grande apoio, porque, inclusive, o pai do presidente Agostinho Patruzzi, lá, quando foi deputado, uma das ideias dele era que 1% do orçamento, né, que daria muito mais do que esse valor aí, 1% do orçamento, ele fosse verdadeiramente participativo, né, envolvendo aí Ministério Público, Judiciário, Assembleia e povo, né? É um formato, mais ou menos, dessa discussão que nós fazemos popular do PPAG, né? Então, nós estamos... Aliás, tem uma PEC minha, né, na Assembleia Legislativa, já protocolamos uma PEC para que a gente volte isso, a gente cumpra isso, que 1% do orçamento fosse verdadeiramente participativo. Eu acho que isso é expandir mais essa discussão popular do PPAG. Em virtude da pandemia, deputado doutor Jean, discussões presenciais do PPAG, como as que foram realizadas nos anos anteriores, foram, nesse ano, substituídas por uma consulta pública no portal da Assembleia e reuniões remotas de grupos de trabalho temáticos, que inclusive já começaram, né? Como têm sido essas primeiras atividades? Que retorno que o senhor já tem recebido em relação à participação que é possível nesse ano? Olha, esse ano é um grande desafio,
né, em todos os trabalhos. A Assembleia Legislativa tem mostrado isso, e também eu quero aqui parabenizar a Assembleia por esse papel fantástico que tem cumprido. Nós não paramos de trabalhar, né, e nem poderíamos parar. É aí que eu acho que o trabalho tem que ser mais forte, né, porque as pessoas estão precisando mais de nós. Então, nós em todos os momentos, nós estivemos em reuniões remotas, nós votamos diversos projetos, muitos e muitos, e aí já há alguns meses eu dialoguei com o presidente, com os consultores dessa casa, e quero aqui fazer jus, olha, é fantástico o corpo técnico da Assembleia Legislativa, e construímos um novo modelo, né, com todo o apoio do presidente, Agostinho Patruzzi, para não deixar de estar, como eu tenho falado muito, não estamos tão próximos fisicamente, mas não deixar de estar junto com as pessoas nesse momento que eles mais precisam. E aí foram convidados vários conselhos estaduais, universidades, o terceiro setor, né, para que sempre participa de maneira presencial, né, para que nos ajudasse nessa nova modalidade. E aí iniciou, como já iniciamos, como você falou, é verdade que a participação ela não tem como ser de maneira presencial, é algo novo, mas algo que eu acho que vem para ficar, Marco. Eu acho que isso vem para ficar e para somar mais. Talvez agora, com essa nova modalidade, nós vamos poder escutar o povo, não só naqueles momentos da discussão, que são aí os meses de outubro e novembro. Nós vamos poder escutar o povo bem antes, talvez durante todo o ano. Tem sido uma luta minha, inclusive, adentrar mais as escolas, né? Dialogar mais com os alunos, que não deixa de ser um processo de construção também desses jovens, de politização, né, a participar da vida pública. Então, os conselhos, universidades, o terceiro setor foi convocado. Tem também aí, como você já colocou, uma plataforma para que as pessoas possam entrar na plataforma da Assembleia Legislativa e dar as suas opiniões, e depois nós vamos dialogar com os consultores, com o governo, cada ideia vinda da população. A semana próxima eu estarei em Belo Horizonte, em uma reunião presencial, em audiência presencial, e depois em novembro, também de maneira presencial, eu estarei em Belo Horizonte para a audiência de fechamento, e também quero me colocar à disposição de maneira presencial, estar com os consultores, seguindo todas as regras que temos que seguir, né, para dialogar cada proposta, para a gente tentar fazer do PPAG desse ano a mesma riqueza, né, que nós temos tido a cada ano. Mas quero aproveitar esse espaço para cobrar do governo de Estado a execução. É duro, é doloroso, é triste a gente dialogar, ver os sonhos das pessoas na questão da água, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no norte de Minas Gerais. As pessoas sonham, olha, já vamos aí para 3 anos de discussão do PPAG, de construção de barragens que foram aprovadas, que tivemos reunião com o governo, que prometeram, né, e não foi cumprida. Deputado, então, detalhando um pouco melhor a questão dos próximos passos, né, dentro dessa discussão do PPAG, a partir das sugestões que estão sendo apresentadas, né, agora nos grupos temáticos e que estão sendo colhidas aí para as mais diversas áreas. Qual o prazo para que elas sejam apreciadas e, eventualmente, incorporadas ao PPAG, né, a partir das reuniões que estão acontecendo nessa semana e do cronograma que virá? Em cada reunião dessa semana e da próxima, discute temáticas, né? Ou segurança pública, saúde, educação, na questão dos direitos humanos, essas 2 semanas. Depois a gente faz... depois a plataforma vai estar aberta para as pessoas colocarem as suas discussões. E em 18 ou 19 de novembro, a gente faz a reunião de encerramento. A partir daí, pegar essas ideias, pegar essas propostas populares e ficaremos de 1 a 2 semanas na Assembleia Legislativa trabalhando essas propostas, né? Aí a Comissão de Participação Popular, aí os consultores da casa, os consultores do governo,
né, que vai dialogar, porque são muitas e muitas propostas que, somando tudo na questão orçamentária, ultrapassa e muito 20 milhões que é dado que é dado o direito a ter essa participação. Agora, é importante dizer também, e eu quero aqui frisar isso, que do PPAG não se trata só a questão financeira, orçamentária, só propostas que vai ter que ter recurso. Não. Dali saem várias propostas se tornam requerimentos, várias propostas se tornam projetos de leis, várias propostas se tornam políticas públicas, né? Então, é importante as pessoas saberem disso também, porque muitas vezes pensam que é só questão financeira, são só propostas que vão participar do financeiro, e não é só isso. Ok. Já estão previstas também para a próxima semana, deputado doutor Jean, como o senhor já citou, audiências públicas, né, das comissões de participação popular e também da FFO, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sobre o PPAG, inclusive com a presença de secretários de Estado, né, que serão aguardados na Assembleia na semana que vem. Quais devem ser os focos desses encontros específicos da próxima semana e os encaminhamentos junto ao Poder Executivo? Na verdade, nós trataremos sobre todas as políticas públicas, sobre todas as questões de segurança pública, saúde, educação, mas o foco que a gente tem direcionado muito no PPAG é para fazer que essas propostas, por exemplo, gerem emprego e renda para as pessoas. Nós temos debatido muito a questão da agricultura familiar, a questão do convívio com a seca, a questão da cultura, né? E eu acho que, nesse momento, esse ano, o PPAG vai ter um papel fundamental também na questão da cultura, porque os artistas, os grupos de teatro, os grupos folclóricos foram os que mais sofreram, né, essa questão da pandemia, são os primeiros a terem que fazer o isolamento social e vão ser os últimos a voltarem de maneira efetiva, né, para esse o que chama novo normal. A gente tem essas prioridades, mas, na verdade, todas as temáticas são discutidas com o governo. A pandemia de Covid-19, deputado doutor Jean, está provocando um agravamento das contas do Estado, que já estavam muito deficitárias, né, há alguns anos. O projeto de lei orçamentária anual para 2021, né, que foi encaminhado pelo Executivo à Assembleia em setembro, prevê um déficit de 16,2 bilhões de reais. Quais saídas que o senhor vê para essa situação, né, a médio prazo, como esse orçamento deficitário acaba impactando também na discussão do PPAG? Eu não tenho dúvida que, quando se tem crise e quando ela agrava cada vez mais, nós temos que fazer de tudo. O foco do Estado tem que ser gerar emprego e renda, colocar dinheiro, recurso nas mãos das pessoas, principalmente nas mãos dos mais pobres. Então, acho que políticas públicas que gerem emprego e renda, principalmente nas regiões que menos desenvolvem, isso é fazer recurso girar. O Brasil viu isso. O Brasil viu isso aí de 2002 a 2013, principalmente, né, onde foi criado o Bolsa Família e várias outras políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, que fez o dinheiro girar, né? E é isso que eu acredito que vai diminuir esse déficit, não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser a médio prazo e nem a curto prazo assim que vamos acabar com ele, que vamos melhorar a questão financeira do Estado. A melhor política para melhorar a questão da economia de um Estado, e o Brasil já provou isso no passado, é colocar recurso nas mãos dos que mais precisam. Vai circular recurso. Olha, ande no interior e você vai ver como isso é verdade, né? Como nos anos que se passaram, e mesmo agora, por exemplo, com o recurso emergencial da pandemia, né? Nós temos aqui que dizer que o recurso emergencial, que no início o governo queria R$200 e que depois a Câmara de Deputados lutou, que chegou a R$600, foi importantíssimo para não quebrar a economia das pequenas cidades. O senhor citou a questão da reforma da Previdência, né, que foi aprovada pela Assembleia, encaminhada pelo Poder Executivo no final do primeiro semestre e aprovada agora em setembro na Assembleia. De acordo com estimativas, né, do Poder Executivo, o déficit nas contas previdenciárias deve ser reduzido
em 2021, de 20 bilhões para 17 bilhões com a reforma, né? Só que isso não resolve, né, a questão mais ampla do déficit orçamentário do Estado. E o governo sinaliza agora com planos, né, de privatizações. Recentemente autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a realizar, por exemplo, um estudo, né, sobre a melhor alternativa para a venda da Copasa. Qual que é o posicionamento do senhor, pessoal, a respeito dessa questão, né? Fala-se muito em uma futura privatização da Copasa, também da CEMIG. O senhor tem já um entendimento firmado em torno desse assunto? Eu sempre questiono e não compreendo o porquê uma empresa ela pode dar lucro e ela dá lucro na mão da iniciativa privada e do Estado eles dizem que não dá lucro. Primeiro, você está falando de duas empresas que dão lucro, né? A CEMIG e a Copasa, e o Estado quer vender. Na CEMIG é importantíssimo saber que o governo tem que questionar ao povo. A nossa Constituição diz que tem que ter um plebiscito, dizendo se pode ou não vender. Não é assim. É um referendo, né? Um referendo. Então, assim, eu estou numa região que atua a Copasa, a Copanor, né? Aí eu fico questionando, com vários problemas que nós temos, e temos. Agora, pensa se tivesse na iniciativa privada, né? Nós estamos falando de duas empresas que dão lucro. Por sinal, já tem a participação da iniciativa privada, né? Então, eu sou altamente contra essa pauta. Nós já tivemos essa pauta em outros estados. O Rio de Janeiro já passou por políticas que o estado de Minas Gerais está passando e nós vimos que não resolveu. O que tem que acontecer para mim com as empresas públicas, o que não pode ter, e eu falo isso de maneira geral, não é só em Minas Gerais, não, né? Nós temos que tornar elas mais eficientes, né? Fechar o ralo dessas empresas, né? E torná-las mais eficientes cada vez mais, né? Eu ando nessas cidades do interior, principalmente nessas regiões que mais precisam. É uma vergonha a gente ver, muitas vezes, o que a Copasa, o que a Copanor faz com o nosso povo, né? Destrói muitas vezes as ruas, se o povo, a prefeitura fica sem pagar a conta, estão ali em cima. Mas depois o trabalho que deixa, o desserviço que deixa, é triste. E aí se fala, o Brasil está caminhando com essa ideia de privatizar, né? Na verdade, é privatizar o saneamento básico. Vamos pensar como vai ficar as pequenas cidades. Porque a Copasa, eu entendo que não tem lucro, é verdade, nas pequenas cidades. Mas é necessário essas polícias na pequena cidade. Qual a empresa vai querer pegar o saneamento básico, abastecimento de água das cidades do Vale de Jequitinhonha? Qual é a empresa que vai querer pegar? Ou seja, eu não tenho sombra de dúvida que vai ficar pior. E o mundo tem mostrado isso. Se pegarmos vários países desenvolvidos, tem reestatizado várias empresas, né? Então, eu não acho que é o fato de estar na mão do Estado que dê problemas, que deixe de gerar mais lucro. E olha que, repito, você falou de duas empresas que gera lucro. Você falou da questão da Previdência, do déficit que vai diminuir. Eu quero aqui também pautar isso. Os governos têm que parar de culpar o servidor público por tudo. Olha, nós temos países que o número de servidores públicos é bem maior que o nosso, proporcionalmente falando, né? O servidor público, o papel do servidor público é fundamental. Se pegar o salário que a maioria absoluta do servidor público recebe, não justifica isso que o governo coloca, que vai diminuir o déficit nessa proporção. Não justifica. Eu acho que nós temos que tornar mais eficiente o serviço público, potencializar mais e fazer com que o serviço público esteja mais próximo daqueles que mais precisam. Eu penso o oposto. Nós temos que melhorar cada vez mais o serviço público. Deputado doutor Jean Freire, foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Desejo sorte ao senhor aí nas discussões do PPAG, à frente desse trabalho que é tão importante para o nosso processo democrático. Eu lhe agradeço a cada mineiro, a cada mineira. Quero aqui, mais uma vez, ressaltar o papel fundamental
da Assembleia Legislativa, dos consultores dessa casa, que a cada dia eu me encanto mais, né? A gente vê, Marco, nos olhos dos consultores, o brilho no olhar, a felicidade, quando a gente recebe o fechamento do PPAG, quando nós estamos discutindo cada proposta. Eu me emociono porque assim a gente vê cada servidor lutar pelaquela política pública, defender aquela política pública, né? E eles se encantam com as propostas que saem da população. Eu tenho aprendido muito com o povo e com os técnicos dessa casa, da Assembleia Legislativa. Então, aqui eu tenho gratidão, principalmente nesse ano, que passamos por muitas dificuldades. Eu, especificamente, fui para a linha de frente trabalhar como médico, me contaminei, a minha família contaminou, ficamos em hospital durante 12 dias, mas estamos de volta mais fortes para estar mais juntos do povo nessa questão da participação popular. A Comissão de Participação Popular e o processo da discussão popular do PPAG me encanta. Um grande abraço a todos e todas. Grande abraço, que venham dias melhores para nós. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Dr. Jean Freire, do PT, presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia. Falamos sobre o processo de revisão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023, que se iniciou essa semana no Parlamento. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima!